Gravando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora da Candelária, rogai por nós. que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos mais uma parte do nosso estudo. Hoje nós vamos abordar, começar a abordar o tema do amor no sofrimento. Infelizmente, hoje as pessoas resumem o amor apenas a um sentimento e não uma decisão. O amor também é decisão, só tem que decidir-se em amar. Por isso o nome do livro também, que é Práticas de Amor a Jesus Cristo. Então está sempre praticando o amor. Nós temos duas maneiras de aprender o amor. A primeira é pelo exemplo. A primeira, assim, não dentro de uma ordem hierárquica, mas é pelo exemplo. A segunda é provando, provando o amor. É lógico que provar está bem acima. Por isso que o Salmo 33, versículo 8 vai falar assim: provai e vede como o Senhor é bom. Ninguém pode descrever aqui, por exemplo, para mim, o gosto de uma laranja. Se eu não provar, eu não vou saber que gosto ela tem. Então, nós temos que provar desse amor. Mas não é um amor sentimental. O amor, ele é muito mais que decisão. Então, é amor afetivo e efetivo, Então, o amor efetivo tem que estar sempre acima do afetivo. Sentimento passa e Deus, que é amor, não é sentimento. Ele age no sentimento, pode agir por meio do sentimento, mas não é sentimento. O amor, ele constrói a sua casa no terreno da dor. Cristo, ao ser pregado na cruz, ele não estava sentindo nem algo legalzinho, nem algo agradável, a não ser a graça de dar satisfação ao Pai, por estar salvando a humanidade que havia se perdido, a humanidade decaída. Amor no sofrimento. Portanto, é no sofrer e no abraçar com alegria as coisas desagradáveis e contrárias ao nosso amor próprio que se conhece quem ama de verdade a Jesus Cristo. Diz Thomas de Kempis: quem não está pronto a sofrer tudo pela pessoa amada e a seguir sempre sua vontade, não merece o nome de verdadeiro amigo. Corre velozmente para Deus, diz Baltazar Álvares, quem, de boa vontade, se conforma com a vontade divina em tudo. E Santa Teresa escreve: que maior vantagem pode haver do que ter alguma prova de que damos alegria a Deus? E eu acrescento: não podemos ter maior garantia de agradarmos a Deus do que aceitando de boa vontade as cruzes mandadas por Ele. O Senhor aceita de bom grado nossos agradecimentos.
agradecimentos pelos benefícios que nos fez neste mundo. Mas diz São João de Ávila que vale mais um: bendito seja Deus nas contrariedades do que 6.000 agradecimentos na alegria. Ou seja, pessoa quando está com a barriga cheia, né, é fácil louvar a Deus, falar que Deus é bom, que Deus é amor e eu quero, né, mudar o mundo, o acampo é nosso. Muito fácil, né? A pessoa está naquela euforia. Que isso aí na verdade não é uma verdadeira alegria, porque é passageira e ela apenas está ligada aos 5 sentidos, né, do nosso corpo. Mas não é algo que está ainda fecunda na nossa alma, não é algo ainda interior. Então, né, por isso que o verdadeiro amor, ele é interior, efetivo mesmo. É preciso notar ainda que não só devemos receber com resignação as provações vindas diretamente de Deus, tais como as doenças, a nossa limitação, a perda acidental de alguma coisa, mas também tudo o que nos vem indiretamente de Deus e diretamente dos homens. As perseguições, os roubos, as injúrias. Na verdade, tudo nos vem de Deus. Cito aqui novamente, né, o significado dessa palavra, desse nome Deus. Deus significa aquele que controla tudo ao mesmo tempo, mas que também, né, que governa cada indivíduo em particular. Ou seja, quando Jesus Cristo lá em Apocalipse fala que eu sou o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim. Isso quer dizer também que nada está fora dele. Ele é Deus absoluto e ele é infinito. Qualquer coisa para chegar até nós, antes, deve ter o consentimento da providência divina. Portanto, cada coisa que acontece na nossa vida, por culpa ou não, tem que ter a permissão divina. O livro de Lucas, no capítulo 12, né, vai falar que até o fio de cabelo da nossa cabeça está tudo contado e nenhum deles cai, nenhum deles se perde se não for por vontade de Deus. Um fio de cabelo, tipo algo insignificante, né? Insignificante, assim como um grão de areia, por exemplo. Só que cada coisa foi feita por Deus. Deus permitiu que existisse, Deus permitiu que nascesse, Deus permitiu que crescesse. Então tudo está de acordo com a providência de Deus, com a permissão de Deus. Ou seja, Deus é detalhista e tudo que Ele faz tem a sua utilidade, ou seja, nada é inútil. Então cada grão de areia que para nós parece ser algo insignificante, para Deus tem um significado, para Deus tem uma razão de ser. Caso contrário, Ele não teria feito, porque Ele não pode fazer nada inútil, né? Ou permitir algo inútil para a nossa vida. Então, nisso consiste também a providência divina. Uma coisa é vontade de Deus, a outra coisa é permissão de Deus e a outra coisa é tolerância de Deus. Tolerância, né? Explico esses 3 pontos aqui, abrindo um parênteses, para que possamos entender melhor, né? Por exemplo, permissão de Deus. Às vezes Deus pode permitir um acidente, né? Só que tudo isso está controlado pela providência. Deus ele não provocou o acidente, mas Ele pode permitir. Deus ele sempre triunfa, seja num acidente ou seja num curso normal da vida, Deus ele sempre triunfa. Num acidente, por exemplo, Deus ele pode encurtar a vida de uma pessoa, impedindo que ela comete menos pecados. Se for uma pessoa pecadora, né, que está obstinada ao pecado, Deus pode encurtar a vida daquela pessoa no acidente, para que aquela pessoa, tendo menos tempo de vida na terra, menos pecado ela vai cometer e por isso pagará menos no inferno. Então aí está a providência divina também, está a misericórdia e a justiça. A misericórdia porque encurtou a vida daquela pessoa para que ela sofresse menos, mas a justiça que pune ela exatamente porque ela não quis se converter. Então tudo é guiado pela providência de Deus, pelo poder. Nada se furta ao seu olhar, nada. Não existe nada que está fora do alcance de Deus. Cada ato, Deus ele está presente, Deus ele governa, Deus há de julgar. Tolerância. Houve um caso de que os fariseus acusaram Jesus, tipo, mas Moisés permitiu da carta de divórcio. Jesus fala, Moisés havia permitido por causa da dureza dos nossos corações. Então isso era um caso de tolerância. Não era vontade de Deus, mas era tolerância, né? Agora já existe coisa que é da vontade de Deus. Daí já entra naquela potência volitiva, que é a vontade de Deus.
Nisso consiste as virtudes, nisso consiste a nossa busca pelo reino de Deus, nisso consiste a nossa salvação, a nossa santificação, porque tudo isso aí é da vontade de Deus, né? A nossa felicidade plena, devido ali, né, às bem-aventuranças, aí já entra a vontade de Deus. Então, essas três coisas: vontade, permissão e tolerância. Então a gente tem que saber discernir, né, cada uma dessas coisas aí. Bom, certa vez, continuando aqui, né, é preciso notar ainda que não só devemos receber com resignação as provações vindas diretamente de Deus, tais como as doenças, a nossa limitação, a perda acidental de alguma coisa, mas também tudo o que nos vem indiretamente de Deus e diretamente dos homens, as perseguições, os roubos, as injúrias. Na verdade, tudo nos vem de Deus. Certa vez, o rei Davi foi injuriado por um súdito seu de nome Semei, que o maltratou com palavras ofensivas e até com pedradas. Um dos seus soldados quis cortar a cabeça do atrevido, mas Davi observou com humildade: deixai-o maldizer. O Senhor lhe ordenou que maldissesse a Davi. Isto é, Deus serve-se deste homem para castigar os meus pecados, por isso permite que me injurie assim. Dizia Santa Maria Madalena de Pazzi que todas as nossas orações não devem ter outra finalidade a não ser alcançar de Deus a graça de seguir em tudo sua santa vontade. Por isso que um dos pedidos do Pai Nosso vai falar que seja feita a sua vontade. Nós devemos expor a nossa vontade, sim, porque muitas vezes a nossa vontade vai estar em conformidade com a vontade de Deus. Então, se já encontrar essa conformidade, é lógico que vai ter vai ser atendido. Agora, vamos supor que a minha vontade é contrária à vontade de Deus. Então, na própria oração, toda a minha natureza vai ser mudada, ou seja, ela vai ser convertida na vontade de Deus. Às vezes eu estou pedindo alguma coisa que é boa, que é uma coisa boa, é uma coisa até santa, só que às vezes o plano de Deus é outro. Infinitamente, São Paulo vai dizer, né, que Deus ele tem poder para realizar, né, o nosso pedido, de ir além do nosso pedido. Então, na oração, entra aqui a oração do Horto das Oliveiras, que Jesus ele vai falar, ele expõe a sua vontade ali: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus pede isso daí. Só que daí, né, ele faz a oração, mas que seja feito conforme a tua vontade. Né? Então, nisso ele está nos ensinando, não que em Jesus Cristo ele estivesse contrário à natureza divina, não. Só que Jesus é o mestre infalível da vida. Nisso mesmo ele já está nos ensinando o quê? A sempre entrar em conformidade com a vontade de Deus. Por isso que São Paulo também vai falar que as vontades da carne combatem contra, né, as vontades do Espírito, os desejos do Espírito. Só que na oração nós conseguimos regular os movimentos da alma para poder entrar em conformidade com a vontade de Deus. Isso nós alcançamos na oração e também no jejum, para regular os nossos apetites desordenados e as paixões da alma, que é inclinada, por causa da nossa fraqueza humana, às coisas que não são agradáveis a Deus. Ou às vezes são coisas até boas, mas que não tem aquela proporção divina ainda, né? Tipo, de colocar acima ainda da nossa vontade, mesmo sendo reta, mas acima já da vontade de Deus, que eleva em potência a nossa vontade. Bom, certas pessoas ávidas de satisfações espirituais, né, os pentecostais entram aqui, nada mais fazem na sua oração do que procurar sentimentos agradáveis e ternos para se deliciarem neles. As almas fortes e desejosas de pertencer só a Deus não lhe pedem senão luz para discernir sua vontade e força para cumprir perfeitamente. Para alcançar a perfeição do amor, é necessário sujeitar em tudo nossa vontade à vontade de Deus. São Francisco de Sales dizia: não penseis já ter chegado à perfeição que deveis possuir, enquanto vossa vontade não estiver completamente, mesmo nas coisas mais difíceis, submissa alegremente à vontade de Deus. Como nos afirma Santa Teresa, a entrega de nossa vontade a Deus o faz unir-se à nossa pequenez. Então a gente se entrega a Deus, Ele se entrega a nós, né? Faz unir-se à nossa pequenez, Então, a pessoa que se dá completamente a Deus, Deus se dá completamente a essa pessoa também. Isso Deus ele se aproxima, Deus ele se entrega na mesma proporção em que nos entregamos também. Assim é a realização de um milagre. Deus ele realiza um milagre na medida em que nós também entramos com a nossa fé.
né? E também com a nossa parte, a nossa participação. Cito o exemplo da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, para fazer um milagre, ele não faz sozinho os milagres. Ele, né, por ele ser o Criador, a palavra de cujo qual deu origem a tudo, ele criou sozinho. Mas para salvar a humanidade, não, ele daí já não salva mais sozinho. Ele quer colaborar com o homem também. Por isso que ele fala, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho, né? Então ele pede a colaboração de cada ser humano. Por exemplo, a multiplicação dos pães. 5 pães. Ele não pede um pão. Ele não pede 2, 3, ou 4, ou 4,5. Não, ele pede tudo. Os peixes, a mesma coisa, ele pede tudo. Ele poderia, ele sendo Deus eterno, ontem, hoje e sempre, ele poderia falar para o Pai, Pai, que faça uma padaria agora no deserto. Ele tinha esse poder. Ele fez chover um maná no deserto. Ele mesmo fez chover um maná no deserto. Ele não poderia fazer a mesma coisa, abre o céu e faz chover um maná. Isso daria, tipo assim, humanamente falando, daria muito mais glória, humanamente falando. Ia repetir o milagre no deserto. Ele poderia falar, Pai, faça uma padaria enorme aqui agora e vamos saciar todo mundo aqui com pão. Mas não, ele conta com uma criança. E ele conta com 5 pães. A multiplicação dos pães, né, nessa passagem aí, vai falar que todos comeram, era mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então cada homem estava representando uma família, era chefe de uma família. Então vai falar o quê? Que todo mundo comeu, se fartou e sobrou 12 cestos ainda. Então Deus, ele sempre conta com a colaboração do ser humano. Isso também faz parte da justiça humana, da justiça divina. Assim como o homem ajudou a perder a humanidade, né? Ou seja, por culpa do próprio homem que ajudou a perder a humanidade, então é necessário também que o homem ajude a recuperar a humanidade. Não é à toa que o verbo se faz carne. Ele se faz homem para restaurar a natureza humana que estava decaída. Mas isso jamais poderá ser conseguido, né, sobre a união com Deus, senão através da oração mental ou meditação e de súplicas contínuas à sua divina majestade, com o verdadeiro desejo de ser todo, sem reservas, de Jesus Cristo. Qual é a nossa dificuldade de nos tornar santos? Pelo pecado, Jesus, ele fala para Santa Faustina assim, Faustina, o pior de tudo não é o pecado em si, porque pelo pecado eu morri, mas é que a humanidade peca e não se volta para mim. Não se volta. Se o ser humano, mesmo o seu pecado ali, que é algo que, tipo assim, nos priva da graça de Deus, é um pecado mortal, só que se ele volta para Deus, isso tem perdão. Vontade. Aí vem aquele espírito de bravura novamente. Agora, na soberba, infelizmente, ele acha que não precisa de Deus, então ele não recorre. Então, onde está a condenação? Porque ele se priva da misericórdia de Deus. Todo mundo precisa dessas duas coisas, fraqueza e soberba. Coração bondoso de meu Salvador, coração apaixonado pelos homens, que nos amais com tanta delicadeza, coração merecedor de reinar e de possuir todos os nossos corações, quem me dera fazer todos compreenderem o amor que lhes tendes e a bondade que manifestais com aqueles que vos amam sem reservas. Jesus, dignai-vos aceitar a oferta e o sacrifício que hoje vos faço de toda a minha vontade. Fazei-me compreender o que desejais de mim, quero fazer tudo com a vossa graça. Livro de Romanos 12, versículo 2 vai deixar assim: não vos conformeis com este mundo, mas buscai discernir qual seja a vontade de Deus, né? Para fazer o que lhe agrada, o que é santo, o que é perfeito e o que é reto. Ou seja, buscai discernir qual é a vontade de Deus. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17 em diante, vai falar, né? Os dias são maus, né? Buscai encher do Espírito Santo para que possa compreender a vontade de Deus por meio de uma renovação espiritual. Cantai hinos, cânticos espirituais, ação de graças a todo tempo, vai falar, né, essa passagem de Efésios. Então, por meio da oração, como aqui já foi dito, a meditação, a súplica constante, isso é um estado de mendicância.
Jesus ele nos coloca na condição de mendigo mesmo. Pedi e recebereis, quem pede é mendigo. Para que nós podemos compreender qual seja a vontade de Deus. Aqui Santo Afonso vai deixar bem claro, né? Quero fazer tudo com a vossa graça. A gente precisa de saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. Isso nós chamamos de vocação. Entra naquele caso de vocação de novo. Qual é o chamado de Deus na minha vida? É sacerdote? É casar? É ser um missionário por aí, ser um Francisco da vida, um trovador de Deus, um arauto do grande rei, que não era nem casado e também não era nem sacerdote? Por meio da vontade de Deus, ou seja, por meio dessa renovação. Tá, a obediência, ponto importantíssimo. A gente bate tanto nessa tecla da questão de obediência. Por que muitas pessoas não compreendem isso? Ao grupo do Santo Terço, a Conferência do Rosário, é o povo desobediente. Eles estão desobedecendo, parece que a todos, parece que até o Papa, até o Bispo, né? Então nós vamos compreender qual é a obediência que a igreja pede. Porque a igreja nunca ensinou uma obediência cega. Se a igreja ensinou uma obediência cega, né? Então, se for o pé da letra, como as pessoas dizem por aí, principalmente pessoas eclesiásticas, o livro de Efésios, no capítulo 6, quando vai falar da armadura do cristão, vai dizer o quê? Vai falar que nós temos a obrigação e o dever de obedecer os nossos senhores temporais. Isso entra os nossos governantes, os governadores. Isso entra pai e mãe, isso entra qualquer pessoa que é constituída em dignidade e autoridade. Então, se é para obedecer tal como a Bíblia ensina, tipo assim, conforme eles interpretam ao pé da letra, então a gente que é submissa aí aos nossos governantes, deveríamos então acolher a cultura do PT, que é uma cultura de aborto, que é uma cultura diabólica, e a Bíblia fala para obedecer os seus senhores temporais. Mas será se é essa obediência cega que a Bíblia vai estar se referindo? Trair a reta razão com o juízo divino deve ser quebrado, né? Então até preparei, né, um pouco de algumas defesas para a gente criar anticorpos, caso a pessoa venha pedir a obediência para nós, mas que está contra a razão divina. Qual é o meio mais seguro para saber e aceitar em nossas ações o que Deus quer de nós? Não há meio mais seguro e mais certo do que obedecer aos nossos superiores e diretores. Dizia São Vicente de Paulo: nunca se cumpre melhor a vontade de Deus do que obedecendo aos superiores. A Sagrada Escritura diz: vale mais obediência do que o sacrifício. Agrada mais a Deus a imolação que fazemos de nossa vontade, sujeitando-a à obediência, do que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer. Nas outras coisas, nas esmolas, nas abstinências, mortificações e semelhantes, damos a Deus as nossas coisas, mas dando-lhe a nossa vontade e a nós mesmos que damos. Oferecendo-lhe os nossos bens, nossas mortificações, damos-lhes uma parte, entregando nossa vontade, entregamos-lhes tudo. Por isso, quando dizemos a Deus: Senhor, fazei-me compreender pela obediência o que desejais de mim, quero fazer tudo, nada mais temos a lhe oferecer. Quem se sujeitou à obediência deve desapegar-se da própria opinião. Aqui entra aquela obediência relacionada à igreja. Creio a Santa Igreja Católica. A igreja vai lá e define algo sobre fé e moral, ninguém mais crê. Aí sim seria uma desobediência a gente negar um artigo de fé ou de moral, que constitui um dogma da Igreja Católica, uma verdade de fé revelada por Deus. Isso sim seria uma desobediência. Caso contrário, né, é aquilo que São Paulo fala: eu tenho por mim a missão da defesa do Evangelho, defender, né, tem que ir para cima. Quem se sujeitou à obediência deve desapegar-se da própria opinião, de São Francisco de Sales. Cada um de nós tem suas próprias opiniões e isso não se opõe à virtude. O que se opõe à virtude é o apego que temos às nossas opiniões. Infelizmente, este apego é a coisa mais custosa de deixar. Por isso, não tão poucas pessoas que se dão a Deus, pois são poucas que se sujeitam em tudo à obediência. Existe gente tão agarrada à própria vontade que, ao lhe ser ordenada alguma coisa, mesmo sendo de seu gosto, pelo fato de a ter de realizar por obediência, perde a vontade de a executar. Os santos não são assim. Eles encontram a tranquilidade nas ações mandadas pela obediência. Santa Joana de Chantal certa vez permitiu às suas monjas que fizessem naquele dia o que mais desejassem. À tarde, elas foram pedir-lhe insistentemente que nunca mais lhe desse tal licença,
porque nunca tinham passado um dia tão cheio de tédio como aquele em que estavam desligados da obediência. Só o fato de obedecer isso já era uma obediência, né? É um erro pensar em outra ação melhor do que a mandada pela obediência. De São Francisco de Sales, deixar uma ocupação mandada pela obediência para nos unir a Deus pela oração, pela leitura ou recolhimento, seria afastar-se de Deus para nos unir ao nosso amor próprio. Acrescenta Santa Teresa que quem faz alguma coisa, mesmo sendo alguma coisa espiritual, mas contra obediência, age certamente por instigação do demônio e não por inspiração de Deus, como talvez pense, porque as inspirações de Deus estão unidas à obediência. Deus não quer outra coisa de uma alma que está resolvida a amá-lo, senão que obedeça. Escreve o Padre Rodrigues: vale mais uma ação feita por obediência do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Vale mais levantar uma palha do chão por obediência do que uma longa oração e uma disciplina sangrenta feita por nosso próprio arbítrio. Por isso, Santa Maria Madalena de Pazzi dizia preferir um trabalho por obediência do que a própria oração. Com obediência, explicava ela, estou segura de fazer a vontade de Deus, ao passo que não estou segura dedicando-me a qualquer outra ocupação. Conforme ensinam os mestres da vida espiritual, é melhor deixar algum ato de piedade por obediência do que fazê-lo sem obediência. Santa Brígida afirma que alguém deixando por obediência uma mortificação lucra duplamente. Alcança o mérito da mortificação que desejava fazer e o mérito da obediência pela qual a deixou. Um dia o padre Francisco Arias foi visitar seu amigo, São João de Ávila, e achou pensativo e triste. Perguntando-lhe a razão, São João respondeu: felizes de vós, que viveis sob a obediência e estáis seguros de fazer o que Deus quer. Quanto a mim, quem me garante ser mais agradável a Deus percorrer as aldeias ensinando os pobres camponeses do que ficar parado no confessionário atendendo os que chegam? Quem vive sob obediência tenha certeza de que tudo o que faz para obedecer é conforme a vontade de Deus e é aquilo que mais agrada a Ele. Sirva isso de consolo a todos que vivem sob obediência. Agora, obediência completa. Para que a obediência seja perfeita, é preciso que haja nela a vontade e o discernimento. Aqui entra a questão do discernimento. Obedecer com a vontade é obedecer espontaneamente e não à força, como fazem os escravos. Obedecer com discernimento é conformar nosso juízo com o do superior, sem discutir o que nos manda, nem como o novo manda. Santa Maria Madalena de Pazzi dizia: a perfeita obediência exige uma alma sem juízo próprio. São Felipe Neri diz igualmente que para obedecer bem, não basta fazer só o que se manda, é preciso fazê-lo sem controvérsia, tendo por certo que a coisa mandada para nós é a mais perfeita que podemos fazer, ainda que o contrário fosse melhor diante de Deus. O que dissemos vale não só para os religiosos, mas também para os leigos, na obediência a seus diretores espirituais. Devem pedir a eles as orientações a que se devem sujeitar nas realizações, tanto espirituais como temporais. Só que é lógico, né? Santo Afonso também escreve, os diretores espirituais estavam super adiantados. Eles contavam com diretores espirituais tal como os da Ordem de Santo Inácio de Loyola, ou pessoas que tinham uma teologia já bem apurada, mesmo que não tinham um grau elevadíssimo de espiritualidade, mas tinham uma teologia certa, né? Então, nesse caso, mesmo se fosse um mandato errado, a pessoa que obedeceu não pagaria, mas sim a pessoa que mandou, se ela tivesse errada. Então, Deus corrigiria o diretor para que, através do diretor, nos corrigisse. Então, desse ponto que ele fala aqui. São Felipe Neri diz igualmente, para que obedecer bem, não basta fazer só o que se manda, né? Precisa fazê-lo sem controvérsia, tendo por certo que a coisa mandada para nós é a mais perfeita que podemos fazer, ainda que o contrário fosse melhor diante de Deus. Os que desejavam avançar no caminho de Deus, sujeitam-se a um sábio confessor e obedeçam-lhe como a Deus. Quem assim faz, fica seguro de não prestar contas a Deus das ações que faz. Devemos confiar no confessor, pois o Senhor não deixaria errar. Não há coisa mais segura para escapar dos laços do demônio do que fazer a vontade alheia nas coisas boas. Não há coisa mais perigosa do que querer se dirigir pelo próprio parecer, tipo minha opinião.
Por isso que a gente aqui, né, no grupo, nós não caminhamos de acordo com a nossa opinião. Igual muitos movimentinhos à toa dentro da igreja, mas eu senti no coração, então eu vou caminhar assim. Seja desobediência, não tem um magistério para seguir. Hoje nós temos um magistério perfeito, né? Não falta mais nada assim para a gente, a não ser estudar e rezar para ter força para poder pôr em prática os mandamentos da igreja. Isso aí é virtude, isso aí não é desobediência nenhuma. Tirei algumas coisas do magistério da igreja para deixar bem claro mais essa questão da obediência, porque pode gerar dúvidas, né? A verdadeira obediência. Pio IX nos ensina na Pastor Eternus o seguinte: o Espírito Santo, com efeito, não foi prometido aos sucessores de Pedro para permitir-lhe publicar, segundo suas revelações, uma nova doutrina, mas para conservar estritamente e expor fielmente com sua assistência as revelações transmitidas pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. Se o fiel se encontra em presença de uma ordem que o põe em perigo de corrupção, a desobediência é um dever imperioso. Então, às vezes, nós devemos desobedecer para estar em obediência. A própria obediência, muitas vezes, implica uma desobediência, né? Porque nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Outro ponto, Santo Tomás afirma sobre a correção fraterna. Ele afirma que pode ser feita aos superiores quando se trata de fé, corrigir os superiores. Assim, São Paulo corrige São Pedro. Esse fato está no livro de Gálatas 2, versículo 14. Quando São Pedro ele dá um artigo de fé, né? E quando dá um artigo de fé ali, uma definição de fé, isso é um dogma. É algo que ninguém pode contestar. Só que São Pedro mesmo, ele age o contrário daquilo que ele definiu. E São Paulo, energicamente, na frente de todo mundo, chama ele de mentiroso. Por quê? Porque tu não andas conforme a verdade do Evangelho. E corrige ele. E Santo Tomás, ele fala que São Paulo, ele não corrigiu São Pedro só porque São Paulo, ele era ali já um apóstolo, porque ele era um bispo. Não, porque é um dever divino corrigir aqueles que erram. Tanto é que é uma das obras de misericórdia espiritual, que é corrigir os que erram. Então nós não temos nenhuma desobediência, né, no nosso grupo, do terço, na confraria, porque além da gente estar aplicando a correção, né, gente, quando a gente aplica uma correção ou ensina, na verdade nós estamos dando a oportunidade da pessoa não errar mais o alvo, mas ao mesmo tempo estamos transferindo a responsabilidade para a pessoa, porque depois não tem como ela falar, eu não sabia. Sabia sim. Foi dita a verdade, independente se é através de uma mula, de uma pedra ou de qualquer um de nós aqui. Foi dita a verdade, né? Então nós não podemos crucificar a verdade e soltar Barrabás, só para fingir uma obediência. Essa obediência é cega, a igreja nunca ensinou isso não. Depois, o dever da desobediência. Os princípios que determinam a obediência são conhecidos e são tão conformes com a razão e com o senso comum. A obediência supõe uma autoridade que dá uma ordem e o decreta uma lei. As autoridades humanas, mesmo sendo instituídas por Deus, apenas têm autoridade para atingir o fim determinado por Deus, e não para dele se desviarem. Quando uma autoridade usa seu poder em oposição à lei pela qual esse poder lhe foi dado, não tem direito à obediência e devemos desobedecer-lhe, né? É uma citação da Suma Teológica. Então, voltando a São Tomás na questão da obediência. São Francisco de Sales, falando da direção espiritual para avançar com segurança no caminho de Deus, escreveu: este é o conselho dos conselhos. Por mais que procureis, afirma-nos João de Ávila, jamais será encontrada a vontade de Deus tão seguramente como pelo caminho dessa humilde obediência, tão recomendada e praticada por todas as pessoas piedosas do passado. Isso que vai falar que tem duas coisas, a vontade e o discernimento. A gente tem que saber discernir o que leva para Deus e o que não leva. Não está levando para Deus, a igreja deu um juízo sobre tal coisa ali, não é obrigado a obedecer isso aí. A única coisa que a igreja manda, é mandamento, manda obedecer, é uma definição de fé e moral, só isso. Pastoral não tem peso de fé, não tem peso de obrigação, certo? Só os dogmas da igreja. Tal afirmação é feita ainda por São Bernardino de Sena, Santo Antônio, São João da Cruz, Santa Teresa, João Gerson, os teólogos e mestres da vida espiritual. São João da Cruz chega mesmo a dizer que duvidar desta verdade é como duvidar da fé.
Não se contentar com o que diz o confessor é orgulho e falta de fé. Entre os ensinamentos de São Francisco de Sales, existem dois que consolam muitas pessoas escrupulosas. Primeiro, nunca se perdeu um verdadeiro obediente. Por exemplo, uma pessoa ignorante está na missa, não sabe a verdadeira liturgia. O que ela deve fazer? Ela não conhece a liturgia. Está chegando na comunidade, não conhece o magistério, não tem nem o mínimo conhecimento tal como nós temos. Primeira coisa que ela deve fazer, seguir a comunidade. Porque se ela está na obediência da comunidade, né? Tipo assim, ela não teve aquele contato com o magistério, ela não é, porque ela está na obediência. Isso é uma questão de uma ignorância invencível, ou uma ignorância absoluta. Ela não conhece. Então, nesse caso, se ela está obedecendo, ela ganha os méritos da obediência. Ela ganha esses méritos da obediência. Agora, mostrando para ela a verdade, se ela não acatar a verdade, aí as coisas é outra. Além dela perder os méritos, ela vai ter que prestar conta da verdade revelada ainda. Aí as coisas é diferente. Cito um caso de Fátima, né? É só um exemplo que eu vou falar aqui, no caso de Fátima. Por exemplo, né, igual a igreja disse que ali não tem erro nenhum contra a fé, não tem erro nenhum contra a moral. Então, qualquer ser humano, ele pode acreditar piamente e manter a sua devoção à Nossa Senhora de Fátima. Não tem erro, não está contra o magistério da igreja, não está contra o cânon, não está contra a tradição, não está contra a Sagrada Escritura, certo? Só não é um dogma, não pode impor, não pode obrigar ninguém a crer, né? Não é um dogma, mas está tudo de acordo com a revelação divina. Vamos supor um exemplo, sabe? Só um faz de conta, que eu criei toda a devoção à Nossa Senhora de Fátima. Eu acredito piamente no que ela disse lá. Vamos supor que passa 10 anos e a igreja fala assim, aquilo ali era uma ilusão do diabo. Um exemplo, certo? Só um exemplo. É uma ilusão do diabo. E eu acreditei naquilo. Eu não perco os meus méritos. Eu vou receber os méritos exatamente porque eu acreditei a partir do momento que a igreja disse que não tinha problema nenhum acreditar. Nisso eu obedeci à igreja, né? Então não perdi os meus méritos. Nesse caso, que eu padeci uma ignorância, eu fui pela fé da igreja. Acontece o seguinte, eu recebo os méritos da obediência, não perco nada nisso daí. Eu vou ganhar todas as satisfações, eu vou ganhar todas as indulgências que a igreja prometeu a partir do simples fato de eu ter acreditado em Fátima. Só que a partir do momento que ela fala assim, houve um erro ali, e ela, vamos supor que ela prova os erros, aí nesse momento eu tenho que estar com a igreja, né, novamente, nesse momento. Por quê? Isso aí, tipo assim, não nos obriga a crer. Só que como eu acreditei por causa da igreja, a igreja é mãe. Não perdi mérito nenhum. Foi. O Papa Urbano II que proclamou o seu documento aí, né? Qual? Quer voltar uma aparição. Sim. Outro caso também. Aplica-se ao caso de Medjugorje agora. Também. Aplica-se no caso de Medjugorje. Porque até então as pessoas acreditavam, mesmo havendo indícios de que era falso, nós mesmos conversando, a gente já tinha essa conclusão para algumas coisas que o Papa Bento XVI havia dito. Mas, como a igreja só se manifestou agora através da congregação para a doutrina da fé, então aquelas pessoas que por ignorância estavam acreditando, elas devem não acreditar mais, certo? Certo. Igual uma coisa que você deixou bem colocado, ignorância. Né? Já no de Fátima, o que eu citei? Não está contra o magistério, não está contra a Sagrada Escritura, não está contra o cânon, não está contra nada da fé, né? Não está contra nada. Já no caso do Medjugorje, vamos supor que a pessoa estava numa ignorância mesmo, ela pegou e acreditou, ela não perde os méritos dela, só que a pessoa, sabendo que existia erro, ela já não estava na ignorância, aí ela perde. Nisso também, ela perde por dois motivos. Ela sabia que existia erro contra a fé e contra a moral e acreditou. E outro erro que ela comete é o erro de imprudência, porque ela não esperou a igreja dar o aval e já saiu acreditando em qualquer coisa. Agora, uma pessoa que estava na ignorância, né? Assim como teve até casos de conversões e tal, né? A partir de Medjugorje. Teve até casos de conversões, teve até pessoas que se formou sacerdote a partir, né? Márcio, aqui é uma coisa diferente da de Fátima, do exemplo que você citou, né?
Porque você citou um exemplo da igreja reconhecendo. Aham. Médio Glória até então Não não tinha havia reconhecido. falado nada, ninguém Entende? tinha falado nada. A igreja. Entrou um caso de imprudência daquelas pessoas Por isso que... que se dá o caso de imprudência Por de acreditar em algo isso. que a igreja não aprovou. Isso. Por isso que nós temos que sempre esperar o aval da igreja, tá ligado? Sempre esperar o aval da igreja. Nós já temos prudência, a gente já conhece as coisas, né? Então a gente tem que esperar. Outro ponto também, igual o Vaticano II. Ah, Márcio, mas a igreja aprovou o Vaticano II, né? Só que a igreja aprovou o Vaticano II não foi como dogma, foi apenas como pastoral. Como pastoral, ela não tem um peso divino que nos obriga a acreditar naquilo, e muito pelo contrário, até mesmo me contra se tiver erro. E daí entra nessa questão aqui de novo, de correção. Você entende? Aí entra nesse caso de correção O de Vaticano novo. II falou a missão dele, né? Que era semear os dogmas da igreja pela humanidade, né? Esse foi isso que foi proclamado no Concílio Pastoral, né? Era para pegar os dogmas dos concílios anteriores ou embaixo e semear na humanidade. O erro do Vaticano II ele consiste mais na interpretação, né? Aquilo que o Papa condenou, que é o espírito do concílio, ele condenou. Para Santa Catarina de Sena, no livro Diálogo, Deus ele explica o que é esse espírito, né? Que o Papa usou em relação ao Vaticano II. Quando ele fala assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. A Sagrada Escritura ela é feita de letra, mas ao mesmo tempo não é uma letra humana, ela é uma letra sagrada, né? Que nós chamamos de ciência sagrada. Para Santa Catarina de Sena, quando Deus ele vai desvendar essa passagem, ele fala assim, que se nós levássemos tudo ao pé da letra, cairíamos em erro. Então por isso que ele fala que é o Espírito que vivifica. O Espírito é o verdadeiro sentido, é a verdadeira interpretação para que não seja traído a intenção do autor. Isso que entra como Espírito. Tipo assim, captei o Espírito da coisa. Você entende? É estar exatamente em posição com a intenção do autor. Caso contrário, ele, tipo assim, diz uma coisa e a gente interpreta outra a partir daquilo. Então, no caso do Concílio Vaticano II, foi isso daí. Ele abre parênteses para muitas brechas, né? Então, tipo assim, cada um coloca o espírito que quer ali. Um espírito relativista, um espírito de porco, um espírito de bofe, e por aí se vai. Cada um coloca o espírito que quer. Você entende? Então, ele não definiu verdadeiramente o que é. Então, ficou ambíguo. Aí, por isso que o Papa falou, condenou o espírito do Vaticano II, que é a interpretação dele. Papa Bento XVI. Papa Bento XVI. Né? Então ele, tipo assim, ele deve ser interpretado sob a luz da tradição e do magistério da igreja. É só aí que ele tem peso. Caso contrário, não tem peso nenhum. O fato que fecha o Concílio Paulo VI, que se afirmar que a fumaça de Satanás entrou na igreja, seria esse espírito da Bento XVI condenou agora? Igual a fumaça também do inferno, seria o caso da divisão. Por quê? Houve uma ruptura. E o que é diabo? Exatamente isso, divisão. Você entende? Então houve uma ruptura. Tipo assim, é como se tivesse varrido quase 20 séculos de tradição para começar com uma outra igreja que nasceu 50, 60 anos atrás, por aí. Você pode ver a fórmula do sacramento, pega a doutrina de São Pio V, que até João Paulo II aponta ela. A forma de consagração, a forma de ministrar cada sacramento é totalmente diferente da forma de hoje. É totalmente diferente. O sacramento é válido, só que a liturgia já não jorra tantas graças como antes. No preparo do sacramento, né? Jesus ele falou, se tirar uma vírgula da Bíblia ia dar rolo. Imagina mexer numa tradição, no magistério, em tudo, na liturgia. Então, por isso que está o caos na humanidade. Então, quer restaurar a humanidade, restaurando a liturgia. Pode ver, sempre quando a igreja estava triunfando ali, né, com a liturgia perfeita, a humanidade estava controlada. Pode pegar a história da igreja e ver isso daí. Entende? Então, a questão da obediência não é tipo essa obediência cega não, que estão impondo aí através do Vaticano II. O Papa Bento XVI ele pede para usar a hermenêutica da continuidade. Aí eu estava vendo certinho essa explicação, fala que aquilo que a igreja sempre disse que está no Vaticano II, a gente deve seguir. Deve seguir. Isso. Aquilo que muitas vezes é ambíguo, se usa a hermenêutica da continuidade. E aquilo que contém erros claros dentro do Vaticano II deve ser condenado. Uhum. Igual, essa questão da hermenêutica que o Thiago está tanto colocando, gente, tipo assim, é a forma de se interpretar. Né? Então aplica-se a hermenêutica da continuidade, é aquilo, tipo, tem coisas ambíguas, tá, mas como que era antigamente? Então sempre, qualquer documento do Vaticano II que vai apontar a tradição e que vai apontar o magistério, nisso ainda faz parte da doutrina de fé da igreja.
Nisso ainda constitui o dogma. Não que ele definiu o dogma ou que foi dogmático, mas nisso ele apontou um dogma. E o dogma não é irrevogado. Você entende? Igual, por exemplo, lá chega Paulo VI, no Concílio Pastoral, ele cita uma carta que era do Concílio de Trento, que foi todo ele dogmático. Então isso aí tem peso de moral, mesmo dentro do Vaticano II. Isso aí deve ser Tem muita crítico. citação de Santo Tomás também. Né? A citação de São Tomás. Né? Então isso ainda tem peso. Mas, foi definido nos outros concílios anteriores e também no Vaticano II que Tomás como teólogo oficial da igreja. Os padres e os bispos de hoje estão vivendo essa teologia tomista? Infelizmente não. Né? Tanto é que hoje em dia, igual antigamente, São Tomás ele regia pela mentalidade dele toda a igreja. Hoje em dia, cada padre ele se forma dentro de uma área. Tem padre que ele se forma, ele vai seguir uma área tomista, o outro vai seguir uma outra área e assim por aí se vai. É igual quando o médico se forma. Um vai ser cardiologista, outro vai ser neuro, o outro vai ser... Você entende? Então cada um vai seguir uma área. Só que nisso aí, infelizmente, nasceram várias teologias. Se deu por conta do afrouxamento na rigidez do seminário e também das universidades que antes eram tomistas, que hoje são marxistas, né? E que formam nossos padres. Mesmo as PUCs, que são universidades da igreja, né, as pontífices da Universidade Católica, hoje elas se utilizam muito dos profissionais que foram formados dentro do marxismo. Né? Então aí que se dá muito erro. Os seminaristas vão lá fazer o curso de teologia, de filosofia, né, muitas vezes o mestrado. Inclusive tem pastor que está dando aulas aí, né? Então, Uma pergunta, não é para alcançar essa teologia da libertação que fala, né? Vamos. Museu, essa teologia da libertação, né? ela é baseada no marxismo, a teologia da libertação, né? Então ela está dentro da universidade, presente, com força. E impregnou, né? Ela ia ser aplicada em um só lugar, a intenção dela, né? Só que infelizmente se alastrou com Não sei se é verdade, daí diz que teve um primeiro, não conheço bem, diz que foi o primeiro, uma reunião dos bispos latino-americanos, acho que foi não sei se foi na Colômbia ou na Bolívia. Essa teologia de libertação, os vingadores, pegou de lá, né? Foi de lá pra cá. Na verdade, a teologia da libertação, ela pega a princípio nos países subdesenvolvidos. É muito mais fácil pegar em países subdesenvolvidos, porque eles vão fazer sempre aquela jogada de Judas. Ah, não, vamos vender tudo isso aí aos pobres. Judas foi o primeiro que tacou isso daí, você entende? Parece que estava preocupado com os pobres de uma forma divina, mas na verdade isso era uma astúcia. Então isso aí consiste em teologia da libertação também, dentro dessa astúcia, você entende? Aí você já pode olhar pelo lado da liturgia também, né? Tirou aquilo que é oferecido a Deus, que no caso foi o perfume, né, que aquela mulher foi oferecer para Deus, que é hoje a nossa liturgia, aquilo que a gente tem de melhor que deve ser oferecido para Deus. Não vem a pessoa e fala assim, ah não, os pobres não vai nem entender o que você está fazendo aí, vamos empobrecer essa liturgia aí para poder acolher os pobres. Aí tira a única riqueza que o pobre tem, que é a liturgia bem celebrada. Quando São Francisco ele faz lá o presépio, né, tipo, ele vai começar a dar uma catequese assim, né, vai falar a partir do nascimento de Cristo, do lado do boi e do lado do burro, na manjedoura. Tá, ok. Ele nasce pobre, mas ele recebe ouro. Entende? Ele recebe ouro. E teve aceitação. Nossa Senhora, ela podia ter jogado o ouro fora. Ou podia ter vendido as barras de ouro e ter dado dinheiro aos pobres. Ela podia ter feito isso daí, mas não, ela ficou com, né? E o incenso é a mirra. Primeira coisa, quem chega ali primeiro para adorar Jesus Cristo eram os pastores, que estavam, né, fazendo ali, né, no campo ali o seu pastoreio, certo? Os pastores, eles simbolizam os pobres. Só que estavam os 3 reis magos, que simbolizam os ricos e os cultos também. Você entende? Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele acolhe a todos. Tanto o pobre, representado pelos pastores, que estavam trabalhando, quanto os ricos, representados pelos 3 reis magos, que trouxeram ouro, incenso e mirra. Então, nisso quer dizer que Cristo, ele acolhe a todos. Infelizmente, o que fizeram? Há uma guerra entre classes. É o homem contra a mulher, é o pobre contra o rico, mas tudo isso aí é guerra de classe, tudo isso aí. Você entende? Infelizmente, as pessoas... Então, assim, essa teologia da libertação, ela cai, de certa forma, no endeusamento do pobre. Não, gente, é socorrer o pobre, mas dentro de uma radicalidade.
E não, tipo assim, desnudar os altares da Igreja Católica, desfazer de suas riquezas para poder vestir os pobres. Jesus Cristo esteve na terra e não fez isso. E ele não deu exemplo para que nós fizéssemos o mesmo? Tanto é que ele fala na passagem que o Tiago citou: os pobres vocês terão sempre, agora quanto a mim, não. Sabe? Isso aí, ó, é uma outra artimanha também, que parece, né, tipo assim, tá bem enviesado, mas uma outra artimanha também da maçonaria. Por quê? Porque quanto mais ela conseguir empobrecer a Igreja Católica, mais rica ela fica. Então, assim, a riqueza, ela também tipo assim, ela é sinônimo aqui para nós, assim, nesse mundo, de poder. Então, tipo assim, o ter é sinônimo de poder. Então, como se a igreja estivesse totalmente submissa a ela depois, para pudesse controlar tudo. Não é à toa que a briga nesse reino aqui é muito mais pelo dinheiro do que pelo reino do céu. Por isso que Jesus ele vem e fala, não tem como servir a Deus o dinheiro. Agora as pessoas aí, né? Pega o Antigo Testamento, Davi era rico, era rei. Os palácios eram feitos de ouro. Os querubins que Deus mandava fazer para o templo eram de ouro. A arca da aliança era revestida de ouro. E não era qualquer ouro não, era ouro de Ofir. Sabe? Era de pedras preciosas. As igrejas, antigamente, até já na era messiânica, né, nós temos exemplos em Minas Gerais de igrejas que eram construídas, ou estátuas, ou, entre outras coisas assim, em relevo, era construída à base de ouro também. Ali onde ficava o corpo sacro-santo de nosso Senhor Jesus Cristo, o cálice era de ouro. Por quê? Dedicado ao rei. Mas Jesus veio na pobreza, mas a túnica dele era uma túnica inconsútil. Ela não tinha costura, não tinha corte, não tinha nada. Tanto é que os algozes não quis despedaçar a túnica. Não quis. Porque a túnica de Cristo, ela é símbolo da fé católica. Ou seja, a pessoa que desfia um dogma, ela desfaz toda a trama. A pessoa que nega um dogma, ela nega toda a trama. Ela é tipo assim, a pessoa que comete um pecado dos 10 mandamentos, ela comete um pecado contra os 10 mandamentos. Isso São Tiago fala. Então só aquela túnica ali já era símbolo da fé católica, era símbolo dos dogmas. Era a túnica que era utilizada por reis, ela tinha um valor tremendo aquela túnica que Jesus usava. Certo? Então, esse negócio aí já é antigo dentro da igreja, sabe? As pessoas atacam a igreja pela riqueza dela. Isso aí já é antigo dentro da igreja, isso aí. Só que infelizmente, hoje a igreja está cedendo a isso aí. Infelizmente. Arte sacra, não tem mais. Gente, igual eu falar, mas hoje a igreja evoluiu. Mentira! Isso é mentira. Sabe? Na verdade, cito novamente, na era medieval ali, na Idade Média ali, gente, com todo respeito, com toda educação, com todo amor, qualquer arrastadorzinho de chinelo aí, ele sabia Dante. Hoje nós estamos sabendo o quê? O que é suma teológica? O que quer dizer isso daí? Gente, suma é resumo. É o resumo da nossa fé. Agora, vai entender isso. Vai entender a suma. Difícil. Você entende? Ou seja, nós passamos por um processo de emburrecimento e descatolização. E quem que começou isso? As universidades. Logo ela que foi criada ali na Idade Média para espalhar a luz do saber, para que nós pudéssemos ser sal da terra e luz do mundo. Criado pela igreja. Se rebela contra a igreja, né? Mas você viu que tudo que já teve ali, que já foi submetido ao domínio da igreja, hoje se rebela contra a igreja. Até o Estado que foi submetido ao domínio da igreja, hoje se rebela contra a igreja. As universidades, tudo. Infelizmente até o clero. Vai falar que não está rebelde contra a igreja. Entende? Aí depois vem falar de obediência com nós. Não, isso não é obediência a eles. Eles estão querendo que nós nos tornamos desobedientes que nem eles. É só isso que eles estão querendo. Seja desobediente que nem nós. Não. Deve ser obediência que os santos ensinam não. Segundo ponto. Devemos nos contentar em saber do diretor espiritual que andamos bem, sem nos preocupar em saber como. O escrupuloso é obrigado, como ensinam muitos, gravemente a agir contra seus escrúpulos, quando há motivo de temer um dano grave para a alma ou para o corpo. Por isso, os escrupulosos devem ter maior escrúpulo de não obedecer ao seu confessor do que em ir contra o próprio escrúpulo. Para concluir este capítulo, eis em que consiste o resumo de nossa salvação e perfeição. Primeiro, renunciarmos a nós mesmos. Segundo, seguir a vontade de Deus. Terceiro, pedir-lhe sempre que nos dê a força para cumprir uma e outra coisa. Uma coisa é Deus revelar a vontade dele.
Mas se a gente não tiver canela o suficiente para caminhar segundo a vontade dele, não adianta. Então a gente tem que estar pedindo sempre a graça de Deus. E aqui, ó, Santo Afonso deixa bem importante aqui, ó, seguir a vontade de Deus. Ele tem que conhecer a vontade de Deus. Esse ponto aqui, pessoal, da obediência, né, nós terminamos. Passamos por outro ponto. E a gente entrava a oração no final. Mas dá para, vocês que sabem, o horário, não sei. Oi? Começamos de hora. Então tá. Só vamos pegar mais um ponto aqui só. Daí. Tá. Quem ama Jesus Cristo, tudo sofre por Ele. A caridade tudo suporta. No capítulo 5, falamos da virtude da paciência em geral. Trataremos aqui de alguns particulares, no quais é preciso praticar a paciência de modo especial. O padre Baltazar Álvares dizia que um cristão não deve pensar que já fez algum progresso se não chegou a fixar no coração as dores, a pobreza, os desprezos sofridos por Jesus, a fim de padecê-los por amor a Jesus Cristo. Falemos, em primeiro lugar, das dores e doenças corporais que nos fazem ganhar muitos méritos quando suportados com paciência. Ou seja, né, tipo, eu estou com dor, quer dizer que eu já ganhei mérito? Não. Se não for contado para Cristo, não tem mérito nenhum. Pode ser murmuração. Murmuração, não tem peso de salmo nem de lamentação, igual Jeremias. Pode ser murmúrio. Só pode até amaldiçoar a vida nesse ponto aí. 2 caras que estava capengando, ponto e vírgula, sofrendo, apontaram a sua cruz em direção a Cristo, mas um só recebeu o paraíso, só um. O outro também sofreu igual, mas só um foi salvo, aquele que se arrependeu e apontou a cruz para Cristo ali. Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Só que antes ele reconhece o seu sofrimento, o porquê do seu sofrimento. Nós merecemos tudo isso, ele não fez nada. Já outros ficam ali murmurando. Então nisso Deus ele revela, né, ali na pessoa de Cristo, ele revela os seus dois lados. O lado misericordioso daquele que se arrepende, mas também o olhar de ira daquele que não se arrepende. Então, né, o sofrimento ele é relativo. Ele pode ser utilizado para o bem quanto para o mal. São Vicente de Paulo dizia: se conhecêssemos o precioso tesouro contido nas doenças, recebê-las-íamos com a alegria com que se recebe os maiores presentes. O santo, mesmo assaltado continuamente pela doença, muitas vezes não conseguia repousar nem de dia nem de noite, mas suportava com tanta paz e serenidade no rosto e sem se queixar, que parecia não ter nenhum mal. Quanto edifica um enfermo que suporta a doença com o rosto tranquilo, à semelhança de São Francisco de Sales. Estando enfermo, expunha simplesmente ao médico o seu mal, obedecia-lhe profundamente, tomando todos os remédios, por desagradáveis que fossem, e depois ficava sossegado sem se lastimar de sofrimento. Tem pessoa que está indo de oração, recebendo cura e libertação 3x10 e já começa a xingar o médico. O médico não sabe de nada não, já abandona remédio. São Francisco de Sales, doutor da moral, santo, ainda ia no médico e tomava remédio. Tem fulano largando tudo, depois morre aí e vai culpar Deus. Você entende? Um homem da estatura de São Francisco de Sales. Quem está falando é um outro santo aqui, né? Nós já tivemos casos lá em Maringá, fulano chega lá para proclamar a cura de AIDS, cura daquela gripe lá do HN1, passar poucos dias, a pessoa morrer. Ué? Curar um homem do outro é novidade, né? Outro caso que nós temos aí, né, de pessoas até perto de nós, né, que dizia ter, né, revelações aí de Jesus, de Nossa Senhora, profetizar a cura de uma pessoa com câncer e a pessoa falar, mas o médico falou que não tem cura. A pessoa ali, né, fala assim, médico não sabe de nada, você está curado em nome de Jesus, passar 15 dias a pessoa morrer. Nós temos esse caso perto de nós. Jesus, quando ele curava, o que ele falava? Ide e apresenta-te ao sacerdote. Estudando o Catecismo de Trento, quando vai falar na parte da penitência, o sacramento da confissão, o sacramento da essa parte do catecismo vai falar que os sacerdotes, antigamente, eles também tinham um ofício médico. Eles estudavam medicina também, para apurar se uma pessoa era verdadeiramente curada pela lepra ou não.
Para que ele tinha que saber disso daí? Para ele poder readmitir o leproso na sociedade. Se ele admite uma pessoa leprosa na sociedade, toda a sociedade fica contaminada. Então ele tinha que ter esse ofício também. Então Jesus não falou assim, cai fora do médico, você está curado. E Jesus podia falar isso aí, ele é Deus. Agora tem pessoa que está fazendo mais do que Jesus. Melhor. São Francisco de Sales não abandonou o remédio. Este procedimento contrasta com o de muitas pessoas. Por qualquer ligeiro incômodo, não param de lastimar-se a todos. Desejariam que todos os parentes e amigos estivessem à sua volta a lamentar os seus males. Amor próprio, né? Muitas vezes é dentro. Eu quero todo mundo aqui, eu estou sofrendo, por favor, vocês têm que me amar, eu quero carinho, isso e aquilo, não sei o que tem. Né? Santa Teresa exortava suas religiosas: irmãs, aprendei a sofrer alguma coisa por amor do Senhor, sem que toda a gente o saiba. Numa sexta-feira santa, o padre Luís da Ponte foi presenteado por Jesus Cristo com tantas dores corporais. Olha o termo que Santo Afonso usa: presente. Ele foi presenteado com isso daí. Presente grego, parece que é uma caixinha de Pandora, né? Você não sabe o que vai vir de Jesus. Não sabe quem que é. Né? Gente, lendo aquele Carta de Amigos da Cruz, de São Luís de Montfort, até nós, não lê com cuidado, a paciência, esse cara era masoquista. Ele estava com Didal, só pode. Ele ensina a pessoa a fazer peregrinação para pedir sofrimento. Só que ele fala que quando é mandado por Deus o menor sofrimento, uma alfinetada, tem muito mais valor do que se nós nos entregássemos ao fogo. Olha o cara, né? Você entende? Mas é verdade. Foi presenteado por Jesus Cristo com tantas dores corporais que não havia nenhuma parte de seu corpo sem um particular sofrimento. Contou então a um seu amigo esse grande padecimento. Depois de ter contado, ficou tão arrependido que fez uma promessa de nunca mais manifestar a ninguém os seus sofrimentos. Eu disse presenteado, sim, porque os santos consideram como presentes as doenças e as dores que Deus lhes manda. Certa vez, São Francisco de Assis, o cara que a psicologia tem como esquizofrênico, masoquista, doido da cabeça, é assim que a psicologia vê, né? Estava de cama, muito atormentado de dores. Um companheiro que o assistia lhe disse: Francisco, peça a Deus que lhe alivie esse sofrimento e não carregue tanto a sua mão. Ao ouvir isso, num instante saltou da cama e de joelhos se pôs a agradecer aquelas dores. Voltou-se depois para o companheiro: saiba que se eu não estivesse certo de que falou por simplicidade, eu não queria te ver nunca mais. A vontade de Deus. Algum doente poderá dizer: o que me desagrada não é tanto suportar essa doença, mas não poder ir à igreja, fazer minhas orações, comungar, participar da missa. Não posso ir à capela rezar os salmos com meus irmãos, não posso celebrar a missa, não posso nem sequer rezar, porque me dói a cabeça e fico distraído. Mas dize-me, por favor, por que desejais ir à igreja ou à capela? Por que desejas comungar, celebrar ou participar da missa? É para agradar a Deus? O que agrada a Deus agora não é comungar, participar da missa, mas estar nessa cama e suportar os incômodos dessa doença. Se minhas palavras não te agradam, é porque não procuras fazer o que é da vontade de Deus, mas sim o que é da tua vontade. Por isso que a igreja tem os ministros extraordinários, né? Às vezes vai levar quando a pessoa, por exemplo, a pessoa tem uma doença infecto-contagiosa, ela não pode ir, mas o ministro pode até ela. Ou às vezes a pessoa está inválida também na cama, desejando isso daí. Não, tem os ministros que podem fazer isso por ela, né? E ela também ganha os méritos também da paixão de Cristo pelo sofrimento. São João de Ávila escreveu a um sacerdote que se lastimava justamente disso: amigo, não fiques calculando o que farias estando com saúde, mas fica contente com estar doente quando Deus quiser. Se procuras a vontade de Deus, que te importa estar são ou doente? Dizes que não podes até mesmo fazer oração, porque a cabeça está fraca e distraída. Sim, Senhor, não podes meditar, mas por que não podes fazer atos de conformidade com a vontade de Deus? Essa é a mais bela oração que podes fazer, aceitando com amor as dores que te afligem. Assim fazia São Vicente de Paulo, quando estava gravemente enfermo. Punha-se tranquilamente na presença de Deus, sem fazer violência em aplicar somente em algum ponto particular. Apenas fazia de vez em quando um ato de amor, de confiança, de agradecimento e mais vezes de resignação quando aumentavam suas dores. Dizia São Francisco de Sales: as tribulações consideradas em si mesmas são espantosas, mas consideradas na vontade de Deus são amor e alegria. Não podes rezar,
Que oração melhor do que olhar para o crucifixo de quando em quando e oferecer as dores que suportas, unindo um pouco que sofres às dores imensas de Jesus Cristo na cruz? Terminar essa parte? Tá. Santo Afonso de Ligório também, até no começo do livro, ele vai falar uma coisa assim, que tem pessoas que querem ser santas de verdade, mas querem pelos seus próprios méritos, ou seja, quer pelas suas próprias vias, não quer pela via de Cristo. Nós temos uma graça que é por meio do tratado, da verdadeira devoção. A isso aí nós devemos obediência, porque de livre e espontânea vontade, um dia, diante do altar de Deus, que vai servir de tribunal também, nós assinamos aquela folha. Esse ato de obediência aí a Deus vai ser cobrado de nós, a nossa consagração. Podemos revogar expressamente? Podemos. São Luís fala disso, deve revogar expressamente. Só que nisso aí mostraria o quê? É como se a pessoa fosse autossuficiente demais para não aceitar as decisões de Deus e nem o auxílio de Deus. E nós não temos essa condição de ficar, rejeitando o auxílio de Deus. A graça também do tratado, ela vai nos dar o quê? O desapego do mundo. Nisso já nos coloca em via de obediência, porque daí já não estamos mais obedecendo ao mundo, mas sim a palavra de Deus. Outra coisa, que é o conhecimento de nós mesmos. Aquilo que São Tomás fala, conheça-te a ti mesmo. Então o homem, conhecendo a sua miséria, ele sabe que ele precisa de Deus, a não ser que ele seja tão estúpido, tão burro, que não queira a sua própria salvação. Então, conhecendo a sua miséria, ele vai clamar pela misericórdia de Deus. Nisso já vai começar a triunfar a vontade de Deus nessa alma. Depois vamos pedir o conhecimento da Virgem Maria. Por quê? Porque ela é um caminho perfeito para se chegar a Cristo. Então, esse caminho, se nós obedecermos verdadeiramente, nós temos o auxílio da Virgem Maria, as graças de Cristo por meio da Virgem Maria, meio pelo qual os demônios não podem passar para nos enganar, não podem nos arrebatar, não podem roubar as nossas graças, porque nós não pertencemos mais a nós. Então esse ato de obediência, a partir do momento que eu começo a colocar os meus passos em profundidade com os passos da Santíssima Virgem Maria, eu tenho toda a proteção, eu tenho toda a graça das virtudes de Nossa Senhora para fazer a vontade de Deus. Porque é impossível que uma pessoa que imita a Virgem Maria, que cai na imitação à Virgem Maria, não agrade a Jesus Cristo. É impossível isso daí, sabe? Ele não trilhou uma outra via pelo qual ele veio até nós. Então essa via é perfeitíssima para ir até ele. Então essa obediência nós devemos ter. Mesmo que a igreja não implica ali como um ato de fé e moral sobre isso daí. Só que a lógica, o bom senso, e Deus já respondeu de várias formas, com várias graças, mostrando esse único caminho pelo qual ele veio, não tem como a gente dispensar isso daí. A verdadeira consagração à Virgem Maria, a verdadeira imitação, consiste exatamente em imitar as suas virtudes, porque foi o que agradou o coração de Deus. Então, a partir do momento que eu estou imitando as virtudes da Virgem Maria, eu estou obedecendo o próprio Cristo, porque as virtudes, ela está em potência, na nossa vida, pela graça do batismo. Aí entra outro dever de obediência, que é obedecer às promessas do batismo, aos deveres do batismo. Nós temos deveres de batismo. Outra coisa, nós devemos obedecer também, ter esse método de obediência aos 5 mandamentos da igreja. Isso nós devemos obedecer também. Então essas vias nós não podemos quebrar nunca, certo? Nunca. Os 10 mandamentos, essas são as vias ordinárias, que se nós trilhar, isso é infalível. É impossível desagradar a Deus. Mas é interessante reforçar quais são os 5 mandamentos da igreja. Tá, os 5 mandamentos da igreja, Primeiro, assistir a missa aos domingos, e missa inteira a igreja pede. Missa inteira, Depois a igreja pede para pagar o dízimo conforme o costume. Dízimo, gente, vai ser cobrado de nós também, certo? Porque é um preceito bíblico também. Outro ponto que a igreja pede é comungar pelo menos uma vez no ano, na Páscoa do Senhor. Confessar também pelo menos uma vez por ano, E o quinto mandamento da igreja, que ela vai pedir, eu falei do dízimo, Oi? É isso, o jejum, Dentro do preceito do jejum, quando ela pede.
Só que assim, tem várias ordens, né, que foi estabelecido jejuns. Igual, tem ordem que jejua na quarta, tem ordem que jejua na sexta, tem ordem que jejua no sábado, no domingo não, gente. Pelo amor de Deus, não pode jejuar no domingo não, sabe? Agora a igreja mesmo, de uma definição no modo geral, ela pede, pelo menos na sexta-feira santa, isso ela pede. Né? Aí sim, ela pede pelo menos uma abstinência de carne, né? E o jejum para as pessoas que podem. Esses são os preceitos aí, são 5 mandamentos da lei da igreja. Ah, Márcio, então são 10 mandamentos de Deus, da lei de Deus, e 5 da igreja, são 15 mandamentos? Não, não é por aí. É que esses 5 mandamentos da lei da igreja vai nos gerar força para colocar os 10 em prática. Só isso. Esse aqui vai nos dar sustento, vai dar força para obedecer os 10 mandamentos. Porque se a pessoa cumpre ali os 5 mandamentos da lei da igreja, por exemplo, o primeiro mandamento que a igreja pede, né, assistir a missa todo domingo e dias de guarda. A pessoa que assiste a missa inteiramente ali, assistir a missa que a igreja fala aqui, é a pessoa ter uma entrega totalmente na Santa Missa, uma entrega mesmo. Não é ser apenas um telespectador, não. É ter uma entrega mesmo, é encarnar aquele sacrifício na nossa vida. A pessoa que vai lá e absorve essa graça de Deus, como que ela não vai cumprir os mandamentos? Como que ela não cumpre? Só ela já cumpre o terceiro mandamento da lei de Deus, que vai pedir exatamente isso daí também. É o primeiro mandamento da igreja e é o terceiro da lei de Deus. Guardar domingos e festas. Então a pessoa já começa a cumprir todos os 10 mandamentos ali. Lembrando que esse comungar por um ano e o confessar por um ano é por conta de que existem muitos locais que não tem padre, que demoram para ir um padre lá. Por isso que existe esse espaço tão grande de tempo. Um espaço grande de tempo. Para nós que tem padre perto todo dia, a máxima frequência, melhor. No Catecismo de Trento, Santo Agostinho ele vai ensinar. Assim como o nosso corpo está se alimentando todos os dias ali, só que qualquer esforço que o nosso corpo faz, ele vai perder energia, certo? Ele vai queimar combustível. Assim, daí a gente vai estar precisando sempre repor, né, através de alimentos e tal, né? Isso Santo Agostinho explica. Já na área espiritual, em relação à Eucaristia, se dá a mesma coisa. Então a gente comunga ali, a gente se abastece de Deus ali, né? Da graça de Deus. Só que infelizmente nós não conseguimos evitar 100% dos pecados. Igual, só esses veniais não nos priva completamente da graça de Deus, mas nos enfraquece. E pode levar ao pecado mortal. O acúmulo do pecado venial leva ao mortal. Se chegar em qualquer um lá do inferno e falar, por que você está aí? Ele começou por um venial. Um pensamento, uma situação de não ter vigiado, tudo começou. Você entende? É ato premeditado. Gente, ninguém está no inferno porque, eu vim aqui sem querer. Não, geralmente é ato premeditado. Entende? Então por isso que a gente tem que estar espiando sempre se está aí na comunhão. Já como a Eucarística, ela sim, ela espia os pecados veniais, né, a Santa Missa. Tanto é que tem um momento ali, né, da gente fazer o nosso exame de consciência, né, e fazer o momento ali do perdão, tal. E também a Eucaristia, que nós comungamos em estado de graça, vai nos preservar dos pecados mortais também. Então por isso que se a pessoa comunga com frequência, ela não vai enfraquecendo aos poucos pelos pecados veniais, para quando chegar um mortal e a gente está meio que sem resistência. Então se a pessoa está comungando diretamente ali, mesmo se por uma fraqueza ela cai gravemente, ela ainda tem força para se levantar. Mesmo que ela caia gravemente, ela tem força para se levantar. Caso contrário, a pessoa não tem mais força. Aí que está a morte da alma, ela não consegue voltar. Tem uma passagem de Provérbios 5:5, Deus vai falar assim, vai ter um preguiçoso ao formigueiro. Você observa o formigueiro ali, acontece o seguinte, ela trabalha sempre que ela pode, ela está trabalhando, sempre que ela pode. Só quando chega um momento ali, por exemplo, de um frio, vamos colocar uma geada, ela não pode trabalhar, ela não vai conseguir. Então é onde ela entra, né? Dentro ali da sua casa, só que ela tem um estoque suficiente para poder se alimentar naquele momento de frio, né? Momento de geada na vida dela. Então, traduzindo para a área espiritual, porque a Bíblia ela vai sempre jogar para a área espiritual. Ela pode partir do sentido literal, mas ela abrange o lado espiritual, né? É aquela pessoa que está rezando todo dia, ela está comungando todo dia. Ela pode chegar no momento de aridez na vida dela que ela não vai conseguir muitas vezes rezar, só que ela ainda tem combustível para queimar, ela tem alimento ainda para queimar. Então até passar aquele momento de aridez ali, sabe? Então muitas vezes ela tem, tipo assim, entre aspas, ela tem um estoque.
ela pode perder todas as graças de uma vez se ela cai no pecado mortal desgraçadamente. Ela pode perder, porque daí acontece o rompimento, a inimizade com Deus. Só que daí acontece o sacramento da confissão. Ela confessou, ela é readmitida à comunhão dos santos, ela é readmitida, Santo Agostinho explica isso, e todas as graças que ela havia perdido, ela recupera. É só meditar aquela passagem do filho pródigo. Quando o filho volta, ele não recupera a aliança, não recupera a sandália, não recupera a dignidade de filho, ele recupera tudo na confissão. Ah, e agora eu vou ter que confessar e começar tudo de novo. Não, você recuperou tudo já. Agora tem que se manter na firmeza, porque senão vai cair de novo. Tem que se manter. Então tudo isso aí, a gente tem graça, sabe? Na Santa Igreja, tudo isso aí a gente tem graça, isso aí. São coisas que a gente tem que estar observando, né? E entra exatamente aqui ó, na prática do amor a Jesus Cristo, logo nos primeiros temas ali que ele vai dar, que ele vai falar só sobre a Santa Missa. Ele vai fazer um pouco essa ligação entre missa e sacramento da penitência. Ele fala assim, ó, Jesus Cristo, na sua misericórdia, assim, foi tão misericordioso que ele sabia que íamos cair, mas quer tanto que a gente se reveste do amor dele que preparou o sacramento eucarístico e a confissão. Isso é amor. Então eu disse também, né, eu estava dizendo sobre duas formas de nós aprender sobre o amor. Um é o exemplo e o outro é comungando. Nós temos que provar do amor. E a Eucaristia é isso, é comungar do amor. Tanto é que ele dá como mandamentos para ele. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, está como mandamento. Uma ordem. Porque amor se paga com amor. Se a gente não comunga do amor, nós não temos amor, porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E nós não temos nada para nós mesmos. Então, por isso que é necessário a gente se revestir do amor, Eucaristia, oração, para poder passar isso aí para o próximo, sobretudo esse amor retornado a Deus, né, que é o amor transcendente. Então, quando pede lá a amar a Deus tal como Ele nos ama, é um amor sem defeito, é tal como Ele nos ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha o que Jesus fala, para pessoas imperfeitas. Márcio, é possível? Bom, Jesus mandou, é possível. E tem lógica, né? A partir do momento que Ele coloca todo o amor dele na minha vida, esse amor é transcendente, eu posso passar para o outro. E assim, né, devotar a Ele. Então, é possível amar da mesma forma que Ele nos ama, isso é possível. Só que aí entra o tema do livro, prática. De praticar o amor. Todo mundo tem capacidade de amar. É só canalizar para o lado certo. Tem gente que ama o dinheiro, tem gente que ama isso, tem gente que ama aquilo, ama. Se canalizar para o lado certo, pronto. É aí que está o pecado, que é tipo assim, errar o alvo. Você tem que canalizar. Vamos fazer nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Bom, nós estamos conseguindo, né, comprar o